Os povos do passado criaram muitas estruturas e artefatos magníficos, mas já não estão mais vivos. Isso significa que não podemos perguntar a eles sobre suas técnicas, ideias ou propósitos. Em muitos casos, eles não deixaram nenhum registro escrito sobre seus feitos ou teorias, e isso nos deixa com muitas dúvidas quando se trata de achados antigos. O trabalho árduo de arqueólogos e pesquisadores nos ajuda a compreender alguns dos enigmas, mas outros permanecem envolvidos em mistério. Neste vídeo iremos conhecer 8 antigos artefatos e achados arqueológicos incríveis. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Tesouro de Abel-Bet-Macar, Israel. Nos tempos antigos, moedas e bens pessoais valiosos eram frequentemente depositados em jarros e potes, para serem guardados em segurança. Como uma prova disso, aqui está uma bela coleção de lingotes e brincos de prata, que foram desenterrados em Abel-Bet-Macar, alguns anos atrás. Esta antiga cidade é mencionada na Bíblia, mas o tesouro é ainda mais antigo que o tempo de Cristo. Especialistas acreditam que o conjunto tem cerca de 3.200 anos, antes mesmo de moedas cunhadas terem sido usadas em Israel como dinheiro. Estranhamente, nenhuma tentativa significativa de escondê-lo parece ter sido feita. Foi encontrado encostado na parede de um cômodo, no que parece ser restos de uma estrutura residencial bastante comum para a época. Pode representar as economias combinadas de uma família, que um dia teve que sair de casa e nunca mais voltou. Mas o fato de que ninguém mais o roubou, ou mesmo encontrou até agora, é notável. Ao longo dos anos, camadas de sujeira e detritos se acumularam no chão da casa, e o tesouro foi esquecido, até que os arqueólogos o desenterraram, milhares de anos mais tarde. Número 7. Tumba do Mergulhador, Itália. A tumba do mergulhador, em Pesto, na Itália, recebeu esse nome devido ao impressionante afresco na parte inferior da laje superior do túmulo, que mostra um homem mergulhando na água, e data de 2.500 anos atrás. Tudo bem, essa é uma imagem que parece fácil de entender, mas na realidade os afrescos que revestem suas paredes, e também a sua origem, são um tanto misteriosos. Poderíamos resolver esse quebra-cabeça se entendêssemos as origens da tumba, mas não entendemos. Alguns estudiosos acreditam que foi construída por uma antiga tribo itálica, enquanto outros acham que pode ter sido construído enquanto Pesto era uma grande cidade grega, na Magna Grécia. A tumba é constituída de 5 grandes lajes de pedra, com um afresco em cada uma delas. A maioria dos especialistas concorda que os afrescos são obra de 2 artistas diferentes. As 4 paredes são decoradas com cenários de simpósio, o que é incomum para um contexto funerário. O significado simbólico da imagem no teto, que é o referido homem mergulhador, é desconhecido, e nenhuma outra obra de arte mediterrânea antiga tem imagens comparáveis a essa. O salto do mergulhador na água pode ser uma representação do tema do salto para o desconhecido, enquanto a estrutura de onde ele se lança pode simbolizar o limite do mundo conhecido. Alguns sugerem que pode ser uma representação da jornada para a vida após a morte. São apenas teorias, e sua origem e real significado continuam um mistério. Número 6. Moedas romanas, Polônia. Nossa próxima descoberta vem da Polônia, e provavelmente é um ponto delicado para os arqueólogos. Os especialistas do país foram responsáveis por muitas descobertas incríveis de tesouros ao longo dos anos, mas a maior descoberta de moedas antigas da Polônia foi feita por um humilde fazendeiro, em setembro de 2020. A coleção de mais de 1.700 moedas de prata, com um peso total de mais de 5 quilos, provavelmente foi abandonada pelo povo do Reino de Vândalo, enquanto fugiam dos godos, no final do século II. As moedas são de origem romana, mas vêm de uma época em que a frente ocidental do Império Romano estava em colapso, e a Europa estava em crise por causa disso. A incrível descoberta foi feita em Tyrol-Burs, ao sul de Rubieszów. O fazendeiro Mariusz Dill acidentalmente espalhou as moedas pelo seu campo, depois de passar sobre elas com seu equipamento agrícola. Os especialistas que foram chamados ao local, e acreditam ter recuperado tudo o que estava lá.
Algumas das moedas são estampadas com o rosto do imperador romano Marco Cosseio Nerva, enquanto outras apresentam o controverso imperador Septímio Severo, que algumas pessoas acreditam ter sido o primeiro cidadão oriundo de província e sem ascendentes romanos a atingir o trono. Número 5. Castelo de Caverna Kropfenstein, Suíça. Quando um castelo não é um castelo? Quando também é uma caverna? Essa é uma descrição que poderia ser aplicada ao castelo de Caverna Kropfenstein, no município de Waltensburg, na Suíça. A estrutura em ruínas não é exatamente uma nova descoberta, já que é claramente visível na encosta de uma rocha há centenas de anos, mas tem sido objeto de novas investigações arqueológicas nos últimos anos. Embora seja chamado de castelo, Kropfenstein é realmente mais um forte de colina, em ruínas. A história de quem construiu o castelo, e quando fez, se perdeu no tempo, mas a pesquisa de 2022 incluiu uma tentativa de realizar testes dendrocronológicos em algumas de suas madeiras sobreviventes. Esses novos testes sugerem que o forte foi criado por volta de 1312. Isso tornaria um dos primeiros castelos em cavernas de toda a Suíça, um país no qual vários foram construídos durante os séculos XIV e XV. A finalidade do castelo é incerta, mas o melhor palpite dos arqueólogos é que ele foi usado como residência defensiva para uma única família, e pode estar associado a uma família nobre da comuna de Lufen. Talvez fosse uma fortificação emergencial da família que governava a área circundante. Número 4. Le Griffon, América do Norte. Há mais de 340 anos, o famoso explorador francês René Robert Cavelier, Sieur de La Salle, construiu uma grande embarcação chamada Le Griffon. Infelizmente para René Robert e todos os seus financiadores, o Griffon desapareceu no retorno de sua viagem inaugural, em 1679. Apesar de grandes esforços, o naufrágio nunca foi encontrado, e permaneceu desaparecido até dezembro de 2021. La Salle não estava a bordo do Griffon na época, e morreu sem saber o que aconteceu com sua embarcação. O Griffon estava carregado com uma carga de peles quando retornava de sua primeira viagem, e deveria encontrar uma nova rota nos grandes lagos da América do Norte, até o extremo leste. Quando desapareceu sem deixar rastros, surgiram rumores de que o navio havia sido amaldiçoado por um profeta da tribo dos Iroqueses, que eram um grupo de nativos norte-americanos. A maioria dos historiadores acredita que foi o primeiro grande navio a navegar nos Grandes Lagos, e consequentemente também foi o primeiro a se perder por lá. A descoberta do naufrágio permitiu aos arqueólogos descartar um antigo boato, de que ele pegou fogo antes de afundar, dizendo que as evidências no local sugerem que nada mais incomum aconteceu com ele, além de ter sido pego por uma tempestade, e não conseguir navegar através dela. Número 3. SS Central America, Estados Unidos. Já que estamos falando de navios afundados, vamos para outro achado em naufrágio. É preciso um pouco mais de esforço para recuperar moedas do fundo do mar do que debaixo do solo, mas muitas vezes vale a pena. O naufrágio do SS Central America, encontrado na costa da Carolina do Sul há vários anos, continua a entregar tesouros até agora. Recentemente, mais 13.500 moedas de ouro e prata foram encontradas no naufrágio, que foi para o fundo do oceano depois de ter problemas, durante uma tempestade em 1857. Entre as moedas, há algumas altamente colecionáveis, como as águias duplas. Arqueólogos marinhos também recuperaram pepitas e lingotes de ouro, alguns dos quais parecem ter vindo de lugares tão distantes quanto a China. As datas estampadas nas faces das moedas variam de 1823 a 1857, e incluem pelo menos uma versão de cada moeda cunhada e usada em circulação geral, nos Estados Unidos da época. Durante esses anos, nem todos os itens trazidos de volta à superfície eram de ouro ou prata. O naufrágio também entregou pistolas, alabastro, estatuetas e até dominós de madeira. O valor total do ouro recuperado até agora é de cerca de 1,3 milhões de dólares, com potencial para mais. Número 2. Santos das Catacumbas, Vaticano. Uma prática no mínimo estranha, que começou no século XVI e continuou até o século XIX,
é que o Vaticano ordenou que milhares de esqueletos fossem exumados das catacumbas romanas sob a cidade, e fossem enviados para cidades de países católicos como Alemanha, Áustria e Suíça, com a falsa alegação de que eram os restos mortais de verdadeiros santos. A prática acabou há muito tempo, mas uma análise mais recente dos restos mortais, durante o século XXI, nos mostra o quanto as pessoas apostaram nas falsas histórias. Muitos dos esqueletos foram adornados com milhares, ou talvez até milhões de dólares em joias e ouro. A coleção de esqueletos é conhecida como os Santos das Catacumbas, por causa de seu local de origem, as catacumbas de Roma. Alguns dos esqueletos passaram por vários anos de decoração e adorno antes de serem colocados em exibição pública. No século XIX, muitas das falsificações foram descobertas. Alguns dos esqueletos foram despojados de seus adornos e destruídos, enquanto outros foram armazenados ou entregues a museus. Atribuir um valor a esses estranhos e incompreendidos artefatos não é fácil. Eles são únicos demais para serem entendidos em termos monetários. Número 1. Anel de Ass Creek, Inglaterra. Às vezes, um estudo detalhado de um achado arqueológico pode revelar que ele é ainda mais valioso do que se supunha quando foi descoberto. Esse foi o caso do Anel de Ass Creek, que foi encontrado por um detector de metais amador em York, na Inglaterra, em 2009, mas a descoberta foi reavaliada após um estudo mais aprofundado em 2016. O anel de ouro e safira sempre teve um valor inerente, puramente por causa dos materiais de que foi feito, mas o novo estudo revelou que ele remonta ao século V, ao invés de ser uma criação do século XI, como se pensava inicialmente, e pode até mesmo ter sido propriedade pessoal de um rei europeu. Quando o Museu de Yorkshire teve a chance de estudá-lo pela primeira vez, logo após sua descoberta, eles concluíram que o anel havia pertencido a um bispo, mas agora, devido ao design de forte influência francesa da joia, torna-se mais provável que tenha sido feito para uma mão da realeza. Ainda há mais trabalho a ser feito antes que o proprietário real do anel possa ser identificado, mas se a teoria for comprovada, o valor da peça provavelmente ultrapassará muito os $50 mil que o museu pagou por ela na época da descoberta. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis achados arqueológicos e feitos do passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!